Hello everybody and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula do canal Inglês Winner e hoje eu trago para vocês frases que você deve saber se você ainda está no básico ou até está querendo sair do básico. So, vamos praticar com essas frases. Escute sempre e repita as frases. Reveja para que você possa memorizar de uma maneira mais fácil. Alright? Primeiro, nós vamos começar iniciando uma conversa. What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Junto, what's your name? What's your name? Para responder isso, você vai dizer o quê? My name is. Mas você vai falar mais ou menos assim, ó. My name is. My name is. E aí você vai dizer seu nome. Então, por exemplo, se seu nome é Gustavo, eu sempre uso esse exemplo, né? Gustavo. Não sei porquê. Mas enfim, meu nome não é Gustavo, tá? O meu é Paulo, by the way. Nice to meet you. Então, my name is Gustavo. In my case, no meu caso, my name is Paulo. Good. Agora, se alguém pergunta, isso geralmente ocorre numa entrevista, alguma coisa assim, que a pessoa precisa saber lá num órgão público, alguma coisa. What's your full name? Qual é o seu nome completo? What's your full name? Repete. What's your full name? E aí, para você responder isso, você diz My full name is. O meu nome completo é. E aí, você coloca o seu nome completo. Então, vamos ver. Seu nome, por exemplo, é Gustavo Silva Borges. Então, você vai falar My full name is Gustavo Silva Borges. Então, my full name is. E aí, seu nome completo. Muito bem. Agora, a próxima pergunta. Where do you live? Essa pergunta, where do you live, é a mesma coisa que what's your address? Que é onde você mora. E a segunda que eu falei, what's your address? Qual é o seu endereço? Agora, veja. Qual é o seu endereço? É bem específico para o endereço. What's your address? Where do you live? Depende do contexto. Por exemplo, se o guarda te para na rua lá, a polícia, e ele pergunta Where do you live? Obviamente, ele acha que você mora por ali na cidade, em algum lugar. Então, ele está pedindo o teu endereço. Agora, se você está numa festa ou... não sei, você está em algum lugar, where do you live? Você pode falar, eu moro num outro estado. Não necessariamente a pessoa está pedindo o seu endereço, ela está pedindo onde você mora, né? Ou qual bairro, enfim. Então, dependendo do contexto, né? Da mesma maneira que em português nós falamos onde você mora, e aí, depende do contexto, você vai dizer, eu moro no Brasil, eu moro na rua tal, né? Então, repita, where do you live? Where do you live? What's your address? What's your address? Esse é específico para o endereço, tá bom? Então, quando você quer dar o seu endereço, você vai dizer I live at, número e o nome da rua, tá? Então, Rua Park, número 250. Então, eu vou falar I live at 250 Park Street. I live at, número, rua, tá bom? Então, preste atenção nisso. Antes do número, tem que ter o at. E o número vem primeiro e depois a rua, tá? Agora, número 4 aqui. What's your phone number? What's your phone number? Então, qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Ótimo. Se você quiser perguntar o Instagram de alguém, por exemplo, what's your Instagram? What's your Instagram? Mas é claro que você não sai perguntando isso para todo mundo, né? Você pode também dizer How can I find you on Instagram? Como eu posso te encontrar no Instagram? How can I find you on Instagram? Próxima pergunta. Where are you from? Então não é from, é from. Tipo um from. Where are you from? E presta atenção como a gente gruda aqui. Where are you? Where are you? Então, where are you from? De onde você é? Where are you from?
E aí, você vai responder I'm from Brazil. Presta atenção na pronúncia de Brazil. Algumas pessoas dizem, nossa, mas tem que falar Brazil. Não preciso falar apenas, não posso falar apenas Brasil e as pessoas vão entender. Algumas pessoas sim, outras talvez não vão entender. Brazil. Mas o interessante de você aprender e praticar essa pronúncia da forma mais correta possível, ou digamos, próxima do que se utiliza, né? Uma pessoa que nasce nos Estados Unidos e tal, é porque você vai estar pronunciando, de fato, treinando falar inglês, porque tudo que você treina de pronúncia, uma palavra, vai te ajudar com outras. Então, I'm from. E aqui é importante também frisar I'm. Não é I me. Se você falar I me, você está falando eu mim. Então, esse som de M, ele é mudo no final. Ele não tem o I. Então, não é I'm from Brazil, é I'm from Brazil. I'm from Brazil. E aí você quer perguntar a idade de alguém. Você fala How old are you? Não tente traduzir especificamente, eu sei que é um pouco impossível no início, você vai traduzir isso na sua mente, mas entenda que How old are you é você está perguntando a idade da pessoa. Agora, preste atenção que as palavras se juntam aqui quando você vai falar how old are, how old, o D de old já junta com o are. Então fica how old are you? You are you. Então fica how old are you? How old are you? Não confunda isso com how are you? Que aí é outra história. É como você está. Então, how old are you? How are you? É outra coisa, é como você está. E para você responder a sua idade, você vai dizer I'm, idade, e deu. Ou você pode dizer I'm, idade, years old. Então, não necessariamente você tem que usar o years old, mas você pode simplesmente dizer I'm, no meu caso, por exemplo, eu tenho 42, eu vou dizer I'm 42. I'm 42. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Não é I, me, e sim I'm. É a mesma coisa, é a junção do I mais am. Então, você não vai falar me, porque se você falar me, você está se referindo a me de M-E, né? De mim, em inglês. E não vai fazer sentido a frase eu mim 42. Não, é I'm. Então, treina bem esse I'm from, I'm 42 years old. E aí você vai falar a sua idade, né? Então, I'm years old. Bom, importante também lembrar que, como a gente viu aqui, em inglês você não vai dizer I have uma idade, tá? É I'm, eu sou uma determinada idade. E aí, where do you work? Então, onde você trabalha? Where do you work? Presta atenção. Do you. Where do you work? Work. Legal, né? Então repita. Where do you work? E aí, agora, para você responder, você vai falar I work at. Existem várias formas de você dizer que você trabalha num lugar, inclusive diferentes formas de você perguntar sobre isso. Mas é claro que a gente precisa começar de algum lugar, né? Então, se você está aprendendo, você precisa pelo menos ter uma, né? Então, I work at, você vai dizer, eu trabalho na empresa tal. Você vai dar o nome da empresa. I work at. E o nome da empresa. Ok, agora mais frases importantes que você precisa saber, principalmente quando você está viajando. Que é você pedir e dar informações sobre direções, né? Localização. Então vamos ver algumas coisas básicas aqui que você precisa saber. Where is the library? Onde é a biblioteca? Where is the library? Isso é bem legal, você saber que se você estiver viajando, talvez para os Estados Unidos, tem várias bibliotecas públicas que são muito legais para você pegar livros emprestados e tudo mais. Então, where is the library? Cool.
Lembrando que library não é livraria, é biblioteca. Se você quiser falar livraria, você vai falar bookstore. Bookstore. Então, por exemplo, vamos perguntar onde é a livraria. Você vai dizer, where's the bookstore? Bookstore. Bom, agora se você quer perguntar para qual lado é alguma coisa, você diz, which way is the... e o lugar. Então, no caso, nós estávamos falando ali de biblioteca. Which way is the library? Which way? Ó, which way? Which way is the library? Número 3. I need to go to. Eu preciso ir a, ou para, né, algum lugar. I need to go to. I need to go to the library. Eu preciso ir para biblioteca. É quase automático você confundir isso aí, the library, com livraria, mas não, é biblioteca. Bom, can you show me on the map? Você pode me mostrar no mapa, e eu sei que talvez você pense, nossa, quem é que usa mapa hoje em dia? Bom, eu fui a Londres há um tempinho atrás, e de fato eu utilizei um mapa lá. Não, usei bastante o celular também para ir me guiando ali para algumas coisas, mas eu peguei um mapa, né, que me mostrava, porque existem mapas que te mostram os pontos de maneira grande, assim, os pontos turísticos, né? Então você abre aquele mapinha lá, custa, acho que nem custa nada, na verdade, dá para pegar em vários lugares. E aí eu perguntava para as pessoas, você pode me mostrar no mapa? Porque daí é um mapa com um desenho mais fácil de você entender ali e diz os lugares onde você quer, que a maioria das pessoas querem visitar, né? Então, é muito comum você perguntar, pedir para alguém te mostrar alguma coisa no mapa, principalmente que você está com o mapa. Então, can you show me on the map? Então, ó, can you, você não precisa falar can you show me on the map? Olha o on the map, fica on the map. Eu quase nem pronuncio esse the, eu só falo on the map. Ok? Então, can you show me on the map? Nice. Number 5. I'm looking for this address. Eu estou procurando por esse endereço. I'm looking for this address. E aí você mostra um endereço, caso você precise, né? Principalmente isso é comum quando as pessoas vão aí para o exterior e precisam achar acomodação e tal, não sabe falar direito, vai lá e mostra num papelzinho o endereço ou no celular. I'm looking for this address. Good. Are you from around here? Você é daqui? Então, se alguém acha que, ou você quer perguntar se alguém é da área, por exemplo, você fala, are you from around here? Isso pode ser numa festa, num bar, em qualquer lugar, depende da mesma situação que você usaria em português. Você é daqui? Você é dessa área? Né? Então, are you from around here? Around here é daqui, por aqui. Around here. Are you from around here? Próxima. Se alguém te dá direções, no caso dizendo para você virar à esquerda numa rua tal, turn left into e o nome da rua. Turn left into. Da mesma maneira, a pessoa pode falar turn right into. Turn right into. Vire à esquerda ou vire à direita. Go down. Go down é desce alguma coisa. Nem sempre é descer, tá? Go down. Porque down quer dizer que é um pouco mais longe do lugar que você está. Então pode ser que a pessoa fala go down that road e você não necessariamente está descendo, simplesmente vai para lá, mais para baixo na rua, entende? Nós também podemos falar isso em português. A numeração vai descendo, enfim, independente se está descendo ou está subindo a numeração, mas a pessoa pode falar, vai mais lá para baixo, algo assim. Então, go down, e aí para você descer, ou pode ser de fato uma descida e falar para você descer lá. It's in the middle of the block. Quer dizer, é no meio da quadra. It's in the middle of the block. Um block é uma quadra. Take this road. Pegue essa estrada ou essa rua. Take this road. Turn right at. Vire à direita na. Ou
turn left at. Vire à esquerda na loja tal. Então, turn left at algum lugar. Turn right at algum lugar. It's on the corner of. É na esquina da. It's on the corner of. Corner é esquina. Que é o canto, né? A esquina. Você deve saber disso, porque antigamente no futebol se falava só do corner kick, né? Quem joga o videogame aí sabe, o corner kick é o escanteio. Então, it's on the corner of. Agora nós vamos para frases importantes e essenciais que você pode necessitar quando estiver viajando. Primeira delas, where can I rent a car? Onde eu posso pegar um carro, alugar um carro? Rent a car. Então, rent é alugar. Você também pode falar de alugar um apartamento, alguma coisa assim. Rent an apartment, rent a house, alugar uma casa. Rent a bike, uma bicicleta, né? Então, repetindo. Where can I rent a car? Então, presta atenção em rent a car. Rent a car. Já emenda. Rent a car. Rent a car. I need to buy a SIM card. Eu preciso comprar um cartão de telefone, né? Um SIM card do telefone. Também é algo importante porque às vezes em determinados lugares que você vai precisar comprar isso para colocar no seu telefone. Isso tem em vários lugares para vender lá, assim como tem aqui também. Então, você vai para acessar o WhatsApp e tudo mais, você precisa aí colocar um cartão no seu telefone para funcionar em outro país. Na maioria das vezes, né? Então, repetindo, I need to buy a SIM card. Então é SIM card. Aqui a gente fala SIM card, né? Ou, enfim, cartão de telefone. Um chip, né? Mas é SIM. SIM card. I need to call the ambulance. Eu preciso ligar ou chamar a ambulância. I need to call the ambulance. Se você estiver numa emergência, espero que você não precise, mas algumas pessoas precisam. Principalmente se você estiver na Inglaterra ou na Irlanda, preste muita atenção. Na Inglaterra, os carros, a mão é diferente da nossa aqui, e muitas pessoas na hora de atravessar a rua lá, olham para um lado, mas não olham para o outro, né? Porque estão acostumadas aqui no Brasil, e aí acaba que a pessoa é atropelada. Isso acontece muito, galera, principalmente com pessoas com as bikes lá, que elas andam muito rápido, as bicicletas, e você olha para um lado e não olha para o lado que realmente tinha que olhar, e a bicicleta te atropela. Repetindo, I need to call the ambulance. E agora, I need a doctor. Eu preciso de um médico. I need a doctor. I need a doctor. Presta atenção como faz essa transição de need a doctor. Fica need a doctor. I need a doctor. E aí depois, por último, nós temos which way is the hospital? Para que lado é o hospital? Which way is the hospital? Então vamos lá. O Dan conversando com a Sarah aqui. O Dan começa a conversa dizendo o seguinte: I have to walk the dog. Então, eu preciso caminhar o cachorro? Não, é levar o cachorro para passear, né? Dar aquela caminhadinha, levar o cachorro lá para fazer essas coisinhas que ele precisa fazer na rua e não dentro de casa. Então, I have to walk the dog. Muito bem. I have to, alguma coisa é que você tem que fazer alguma coisa. Então, I have to wake up early. Eu preciso acordar cedo e tudo mais. Vamos lá. A Sarah responde o seguinte: What kind of dog do you have? Que tipo de cão, cachorro você tem? Tem gente que gosta de chamar de cão, tem gente que gosta de chamar de cachorro, enfim. Só não chama de gato. What kind of quer dizer que tipo de. Então, se alguém quiser perguntar, por exemplo, what kind of car do you have? Que tipo de carro você tem? What kind of dog? Que tipo de cachorro? Aqui, do you have é a parte que faz a pergunta, né? What kind of dog? Que tipo de cachorro? E aí, do you have? A pergunta. Lembra que o do aqui, ele é só um mecanismo de pergunta. Ele não é o verbo fazer. Aqui ele é como se fosse, eu já falei em outras aulas aí, o seguinte: pergunta, você tem? Entendeu? Então é assim, do you have? E aí nós vamos para o Dan, que diz o seguinte: I have a little poodle. Eu tenho um pequeno poodle. Aqui tá bem ao pé da letra. I have a little, um pequeno poodle.
um poodle pequeno, né? Não confunda a pronúncia de poodle com puddle, que eu já ensinei também. Puddle é uma poça d'água, tá bom? E aí a Sarah, né, diz o seguinte: Poodles bark a lot. Os poodles latem muito. Então, poodles, que são os poodles, né? Bark é latir. Então, aqui nesse caso, latem muito. Se fosse um poodle só, né? Aqui ela está dizendo em geral, os poodles latem bastante. Mas se fosse um só, seria barks. Porque daí é it barks. Por exemplo, o cachorro está latindo ali, aí a pessoa olha e fala, nossa, ele late bastante, né? It barks a lot. Então, poodles bark a lot. E aí o Dan, para concordar, diz o seguinte: They sure do. Então, isso aqui é uma forma de você falar, eles com certeza sim, latem bastante. Se você tentar traduzir isso aqui ao pé da letra, só vai dar problema. Então, por exemplo, alguém diz para você, você gosta de pizza, hein? I sure do. Você pode falar isso. Se ela ama fazer tal coisa, ou ela faz tal coisa bastante, she sure does. Tá bom? Então, nesse caso, they sure do. Então, se você quiser treinar isso aqui, você fala I sure do, you sure do, he sure does, she sure does, tá bom? Aí a Sarah fala o seguinte: They bark at everything. Eles latem para tudo, né? Ou para qualquer coisa. Então, they bark at everything. The same way, na mesma forma que você fala I look at alguma coisa, eu olho para alguma coisa, aqui é a questão do bark, de latir. Então, they bark at everything. Muito bem. E aí o Dan, ele fala o seguinte: They never shut up. Eles nunca calam a boca. They never shut up. They never shut up. E aí a Sarah diz o seguinte: Why did you get a poodle? Por que você pegou um poodle, né? Comprou um poodle? Why did you get? Então aqui tem várias coisinhas que nós podemos aprender. Primeiro, get, você já deve saber que ele tem vários significados no inglês. Um deles é conseguir, pegar, nesse sentido de, cara, por que você pegou um poodle, né? Não faz sentido também para quem está traduzindo em inglês pegar um poodle, né? Por que você agarrou um poodle? Não, pegar no sentido de comprou, né? Então, por que você pegou a camiseta grande, a pequena na loja, né? Então, why did you get? Agora, por que o did you get? Aqui é a mesma coisa, é o do no passado como um mecanismo de pergunta. Então, why? Por quê? No passado você pegar um poodle, entendeu? Então, da mesma forma que eu falo aqui, ó, pergunta you have, pergunta você tem, aqui, por quê? Did you get? Por quê? No passado, é isso que quer dizer esse did aqui, só tem isso, é um indicativo de passado. Então, why did you get a poodle? Então, se você tirar o why daqui, você estaria fazendo apenas uma pergunta de sim ou não, que seria assim, ó, did you get a poodle? Você pegou um poodle? Tipo, por exemplo, eu tô saindo da loja com uma caixinha e você não consegue saber qual que é o cachorro. Se você sabe que eu vou comprar o cachorro lá dentro, mas não sabe qual é o cachorro. E eu saio da loja e você fala assim, did you get a poodle? Você pegou um poodle? Ou eu falo pra você, acabei de comprar um cachorro. E você fala, sério? Did you get a poodle? Tá? Aí eu falo, sim. Aí você fala, why did you get a poodle? Por que você pegou um poodle? Então, why did you get? Aqui, por que não é got? Porque o did já está fazendo essa função, dando um indicativo de passado, daí aqui o get volta ao presente, digamos assim. Tá bom? Então, o Dan responde o seguinte, It's my mom's dog. Isso aqui eu já falei numa outra aula. It's, aqui é uma contração de it mais is. My, meu, né, minha. Mom's dog é cachorro da minha mãe. Assim como Paulo's dog, Rodrigo's house, João's car, né, o carro do João, a casa do Rodrigo, John's book, o livro do John. Beleza? Agora, nós vamos repetir o diálogo. Primeiro eu vou ler ele todo, né? E depois eu vou fazer uma repetição com vocês. Então vai lá, Dan, começando. I have to walk the dog. What kind of dog do you have? I have a little poodle. Poodles bark a lot. They sure do. They bark at everything. They never shut up. Why did you get a poodle? It's my mom's dog.
Agora vamos repetir frase por frase. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, muita gente pediu. Mas caso, pessoal, o tempo não seja suficiente para você, você pode pausar o vídeo e repetir e depois voltar. Sabe que no YouTube dá 2 tapinhas para um lado, 2 tapinhas para o outro em cima do vídeo, ele anda 10 segundos para trás ou 10 segundos para frente, tá bom? E aí você pausa e repete. Vamos lá. Dan, listen and repeat. I have to walk the dog. Repeat. I have to walk the dog. What kind of dog do you have? Repeat. What kind of dog do you have? I have a little poodle. Repeat. I have a little poodle. Poodles bark a lot. Repeat. Poodles bark a lot. They sure do. Repeat. They sure do. They bark at everything. Repeat. They bark at everything. They never shut up. Repeat. They never shut up. Why did you get a poodle? Repeat. Why did you get a poodle? It's my mom's dog. It's my mom's dog. Very good, my friends. Agora eu vou de novo aqui com vocês, frase por frase, bem devagarinho. Escute e repita. I have to walk the dog. What kind of dog do you have? I have a little poodle. Poodles bark a lot. They sure do. They bark at everything. They never shut up. Why did you get a poodle? It's my mom's dog. Hoje eu vou te ensinar a apresentar outras pessoas em um grupo ou para outra pessoa, enfim. Let's get started. Então, por exemplo, você chega em um grupo e quer apresentar o seu amigo Jack. Eu sei que você tem um amigo Jack. Michael Jackson. Piadinha infame. Mas enfim, vamos lá. Você chegou e aí você fala: This is my friend Jack. Ou seja, este é o meu amigo Jack. Então repita comigo, eu e você. Vamos apresentar o Jack para o pessoal? Vamos lá. This is my friend Jack. Repita. This is my friend Jack. Agora você vai falar: este é o meu amigo Jack. Vamos lá? This is my friend Jack. Very good. Quando você apresenta o Jack para alguém, provavelmente, digamos que tenha uma pessoa aqui chamada Linda. Então, ela pode dizer aquilo que você viu na aula anterior. Hi, Jack. I'm Linda. Então repita. Hi, Jack. I'm Linda. Hi, Jack. I'm Linda. Agora, diga: Olá, Jack. Eu sou, e diga o seu nome. Hi, Jack. I'm Linda. Very good. Eu sei que o seu nome não é Linda, então você vai dizer o seu nome. Então, você também pode apresentar para um grupo ou para outra pessoa, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, e é exatamente isso que nós vamos aprender agora. Então, digamos que você quer apresentar o seu irmão Bob. Veja bem que agora você tem uma família americana, você está falando inglês, então seu irmão é o Bob, ok? Então, para apresentar o seu irmão Bob, você vai utilizar a frase This is my brother Bob. Este é o meu irmão Bob. Repita comigo. This is my brother Bob. This is my brother Bob. Agora diga em inglês: este é o meu irmão Bob. This is my brother Bob. This is my brother Bob. Very nice.
E o nome da sua irmã agora é Cindy. E você vai apresentar ela para outra pessoa. Então, ao invés de brother, você vai utilizar a palavra sister, para irmã. Então, a Cindy está desse lado aqui. Vamos apresentar ela? This is my sister Cindy. Repita. This is my sister Cindy. This is my sister Cindy. Agora diga em inglês, esta é minha irmã Cindy. This is my sister Cindy. Very good. Você está indo muito bem. E agora, o seu pai, ele é o Mr. Harris. Está gostando da sua família até agora? I hope so. Então vamos apresentar o seu pai? This is my father, Mr. Harris. This is my father, Mr. Harris. Agora diga, este é o meu pai, Mr. Harris, em inglês. Very good. This is my father, Mr. Harris. This is my father, Mr. Harris. Se o seu pai é o Mr. Harris, a sua mãe é a Mrs. Harris. Então, this is my mother, Mrs. Harris. Repita. This is my mother, Mrs. Harris. This is my mother, Mrs. Harris. Agora diga em inglês, essa é minha mãe, a senhora Harris. This is my mother, Mrs. Harris. Very good. Agora digamos que a sua professora chama senhora Watson e você quer apresentar ela para outra pessoa. Então, this is my teacher, Miss Watson. Repita. This is my teacher, Miss Watson. This is my teacher, Miss Watson. Agora diga em inglês. Essa é minha professora, senhora Watson. This is my teacher, Miss Watson. Digamos que você é um professor ou uma professora e quer apresentar a sua aluna Carrie para outra pessoa. Você vai dizer, this is my student Carrie. Então repita, this is my student Carrie. This is my student Carrie. Agora diga, essa é minha estudante Carrie em inglês. This is my student Carrie. This is my student Carrie. Agora você quer apresentar um amigo e dizer a palavra amigo, você vai dizer, por exemplo, this is my friend Mary Jones. Esta é minha amiga Mary Jones. Repita, this is my friend Mary Jones. This is my friend Mary Jones. Agora diga em inglês, essa é minha amiga Mary Jones. Very nice. This is my friend Mary Jones. This is my friend Mary Jones. E agora, você quer apresentar o seu esposo. Em inglês, você vai dizer, this is my husband, John. Repita, this is my husband, John. This is my husband, John. Agora diga em inglês, esse é meu esposo, John. This is my husband, John. This is my husband, John. E para apresentar a sua esposa, você vai dizer, this is my wife, Mary. Essa é minha esposa, Mary. Repita. This is my wife, Mary. This is my wife, Mary. Agora diga em inglês. Essa é minha esposa, Mary. This is my wife, Mary. This is my wife, Mary. Agora nós vamos aprender a apresentar o seu chefe, aquele que você ama. Se eu fosse seu chefe, você ia amar que eu fosse seu chefe, pode ter certeza. E o seu colega de trabalho. Então, para apresentar o seu chefe, você diz, this is my boss, Mr. Johnson. Então, esse é o meu chefe, Sr. Johnson. Repita, this is my boss, Mr. Johnson. This is my boss, Mr. Johnson. Agora diga em inglês, esse é o meu chefe, o Sr. Johnson. This is my boss, Mr. Johnson. Very good. E para apresentar a sua colega de trabalho ou seu colega de trabalho, você vai utilizar a palavra coworker. Então, por exemplo, this is my coworker, Mary. Essa é a minha colega de trabalho, Mary. Repita. This is my coworker, Mary. This is my coworker, Mary. Agora diga, esta é minha colega de trabalho, Mary, em inglês. Very good.
This is my coworker Mary. This is my coworker Mary. E lembrando, quando alguém diz isso para você, te apresenta uma pessoa, você vai falar o seu nome, I'm fulano de tal, it's nice to meet you, ou nice to meet you apenas. E se a pessoa falar essa frase para você, você responde com nice to meet you too. Nice to meet you too. Agora vamos para o nosso quiz e não esqueça de deixar as respostas aqui nos comentários. Número 1. Como se diz este é meu amigo John em inglês? My friend is John. This is my friend John. This is friend John. E a resposta certa para essa pergunta é This is my friend John. Então repita. This is my friend John. This is my friend John. Número 2. Como se diz essa é minha irmã Cindy em inglês? This my sister Cindy. This is my sister Cindy. My sister, this is Cindy. E a resposta certa para essa pergunta é This is my sister Cindy. Então repita. This is my sister Cindy. This is my sister Cindy. Número 3. Como se diz este é meu chefe, Sr. Johnson, em inglês? This is my chef, Mr. Johnson. Mr. Johnson is my boss. This is my boss, Mr. Johnson. E a resposta certa para essa pergunta é This is my boss, Mr. Johnson. Porque chef em inglês é um chefe de cozinha e boss é um chefe de uma empresa. Então, repita. This is my boss, Mr. Johnson. This is my boss, Mr. Johnson. 4. Como se diz essa é minha colega de trabalho Mary em inglês? My coworker is Mary. This is my coworker Mary. This is my worker Mary. E a resposta é This is my coworker Mary. Então repita. This is my coworker Mary. This is my coworker Mary. Então hoje você vai aprender a se apresentar para outras pessoas. Então a primeira pergunta que você vai aprender é perguntar o nome de uma pessoa, que é o seguinte, escute e repita comigo. What's your name? Repita. What's your name? What's your name? Então agora, pergunte em inglês para mim qual é o meu nome. What's your name? Very good. Para responder o seu nome em inglês, da forma mais simples, você apenas dá o seu nome. Mas existem outras formas e uma delas é My name is e o seu nome. Então, repita. My name is. My name is. Agora diga o meu nome é em inglês. My name is Paulo. Você também pode chegar num grupo de pessoas ou se apresentar para alguém dizendo o seguinte: Hi, I'm e o seu nome. Então, por exemplo, eu posso dizer Hi, I'm Paulo. Então repita comigo. Hi, I'm John. Hi, I'm John. Agora diga: Olá, eu sou e o seu nome. Hi, I'm Paulo. Você também pode simplesmente dizer I'm e o seu nome. Então, digamos que eu chegue para uma pessoa e posso dizer I'm Paulo. I'm Paulo. Então diga, eu sou e o seu nome. I'm Paulo. Very good. Em uma situação mais formal, você diria o seu nome e sobrenome. Então, por exemplo, você se chama Gustavo Silva. Você pode dizer Hi, I am Gustavo Silva. Hi, I'm Gustavo Silva. Repita. Hi, I'm Gustavo Silva. Agora diga, olá, eu sou e o seu nome e sobrenome em inglês. Hi, I am Gustavo Silva. Very good. E depois que você faz essa pequena introdução, é claro
que a pessoa pode falar para você prazer em conhecê-lo ou conhecê-la, ou você também pode falar isso para a pessoa. Então, para dizer prazer em conhecê-lo ou conhecê-la em inglês, você vai dizer nice to meet you ou it's nice to meet you. Então repita, nice to meet you, nice to meet you, it's nice to meet you, it's nice to meet you. Agora diga, é um prazer em conhecê-lo ou conhecê-la em inglês. Very good. E quando alguém fala isso para você, você vai responder prazer em conhecê-lo ou conhecê-la também. Então, você vai utilizar a seguinte frase: nice to meet you too ou it's nice to meet you too. Então repita comigo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Agora diga, prazer em conhecê-lo ou conhecê-la também, em inglês. Very good. Então, você deve ter percebido que na hora de eu falar, eu utilizei algumas contrações, como what's your name? Então, what quer dizer what mais is. Qual é? What's. Repita. What's. Very good. Depois nós temos it's. Quando eu digo it's nice to meet you. Então, it's é igual a it mais is. Eu poderia dizer it is nice to meet you, mas na conversação é bem comum você utilizar essas contrações. It's nice to meet you. Depois nós temos I'm, que é uma contração de I am. Então, por exemplo, I am Paulo vira I'm Paulo. E por último, na hora que eu falo what's your name e você responde my name is, geralmente quando você está falando, você vai juntar o name is, que vai ficar my name is, e o seu nome. Agora, vamos fazer o nosso quiz. Não esqueça de deixar as respostas do quiz aqui nos comentários. Número 1. Como se pergunta qual é seu nome em inglês? What's name? What's your name? Ou what name is yours? E a resposta certa para essa pergunta é What's your name? Então pergunte What's your name? Repita What's your name? Pergunta número 2. Como se diz meu nome é John em inglês? My name John? My name is John? My name are John? E a resposta certa para essa pergunta é alternativa B. My name is John. Repita. My name is John. My name is John. Número 3. Como se diz eu sou Jackie em inglês? I'm Jackie. I be Jackie. I ain't Jackie. E a resposta certa para essa pergunta é I'm Jackie. Repita. I'm Jackie. I'm Jackie. Número 4. Como se diz prazer em conhecê-lo ou conhecê-la em inglês? Nice to see you. Nice meet you. Nice to meet you. E a resposta certa para essa pergunta é Nice to meet you. Repita. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, para falar oi em inglês, você vai falar hi ou hello. Então repita hi. Hello. Agora diga oi ou olá em inglês. Muito bem. Então repita hi. Hello. Para cumprimentar alguém de manhã em inglês, quando você encontra para dar bom dia, você vai falar good morning. Repita, good morning.
Very good. Agora diga bom dia pela manhã em inglês. Very nice. Então repita, good morning. Se você encontrar alguém à tarde, não é muito comum, mas você pode ouvir a expressão good afternoon. Então repita, good afternoon, que literalmente quer dizer boa tarde. Agora diga boa tarde em inglês. Very good. Então repita, good afternoon. Se você encontra alguém à noite, você cumprimenta essa pessoa da seguinte forma, good evening. Repita, good evening. Agora, cumprimente alguém em inglês à noite. Very nice. Você está indo muito bem, eu consigo perceber isso. Repita, good evening. Agora aqui vem uma parte que é um pouco peculiar, que é o seguinte, quando você se despede de alguém para dizer boa noite, você precisa utilizar a expressão good night. Então, good night não é para cumprimentar uma pessoa quando você está chegando num lugar, e sim para se despedir de uma pessoa. Então, repita, good night, good night. Agora, diga boa noite se despedindo em inglês. Very nice. Então, repita, good night. Depois que você cumprimenta alguém, geralmente você vai perguntar como a pessoa está. E aí vem uma pergunta muito simples que é how are you? Então repita, how are you? How are you? Agora pergunte como eu estou em inglês. Very nice. Então repita, how are you? Existe uma variação que você vai escutar também na conversação que as pessoas falam how are ya? Porque, assim como em português, às vezes falamos você, se, em inglês também você tem essas variações, diminuições, porque as pessoas falam rápido no cotidiano, de um ritmo normal. Então, repita, how are ya? How are ya? Agora, diga, como vai você em inglês com essa forma diminuída? How are ya? Muito bem! E também existe uma expressão que é bem comum, que seria algo como vai? Ou e aí, tudo bem? Que é how are you doing? Repita, how are you doing? Então agora, me pergunte como eu estou com essa forma que você acabou de aprender. How are you doing? Muito bem! E é claro que agora você precisa saber responder essas perguntas. Então, para dizer estou bem, obrigado, e você, você vai dizer I'm fine, thanks. And you? Então repita, I'm fine, thanks, and you? De novo, I'm fine, thanks, and you? Então agora diga em inglês, eu estou bem, obrigado, e você? I'm fine, thanks, and you? Muito bem. Você também pode dizer I'm okay, thanks, and you? Repita, I'm okay, thanks, and you? I'm okay, thanks, and you? Então agora diga que você está ok, agradeça e pergunte e você em inglês. I'm okay, thanks, and you? E depois dessa conversa simples em inglês, eu vou te ensinar agora como se despedir de uma conversa. Então, a forma mais simples de fazer isso é simplesmente dar tchau, que em inglês se diz bye ou bye bye. Então, repita, bye bye, bye bye. Agora diga tchau em inglês. Bye bye. Você também pode dizer te vejo mais tarde, que quer dizer see you later. See you later. Então repita, see you later. See you later. Agora diga para mim, te vejo mais tarde, em inglês. See you later. Muito bem. Você também pode falar falo com você mais tarde, que é talk to you later.
Então repita. Talk to you later. Talk to you later. Agora diga para mim. Falo com você mais tarde, em inglês. Talk to you later. Muito bem. E para finalizar, você pode dizer tenha um bom dia, que é muito comum quando você vai numa loja, numa cafeteria, em qualquer lugar, as pessoas se despedem falando tenha um bom dia, você também. Então para dizer tenha um bom dia, você pode falar have a good day. Repita, have a good day. Have a good day. Agora, diga para mim, tenha um bom dia. Have a good day. Muito bem. E a outra forma de você dizer é have a nice day. Repita, have a nice day. Have a nice day. Agora diga para mim, tenha um bom dia em inglês. Have a nice day. Very good. E para dizer você também, se alguém disser isso para você, você simplesmente fala you too. Repita, you too. Agora diga você também em inglês. You too. Muito bem. Você foi muito bem nessa aula. E agora é a hora do quiz. Vamos testar o que você aprendeu? Então, deixe suas respostas para o quiz aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Número 1. Como se diz bom dia em inglês? Good morning. Good afternoon. Good evening. A resposta certa para esta pergunta é good morning. Por quê? Good afternoon é boa tarde e good evening é boa noite quando encontramos alguém. Então repita, good morning. Good morning. Número 2. Como se pergunta como você está em inglês? How old are you? How is you? How are you? A resposta certa é How are you? Porque how old are you é quantos anos você tem e how is you não é a forma correta de se perguntar. Portanto, repita How are you? How are you? Número 3. Como se responde eu estou bem, obrigado e você em inglês? I'm fine and thank you. I'm fine, thanks, and you? I'm super fine, you? A resposta correta para essa pergunta é I'm fine, thanks, and you? Então, repita. I'm fine, thanks, and you? I'm fine, thanks, and you? Número 4. Como se diz te vejo mais tarde em inglês? Watch you later. Talk to you later. See you later. E a resposta certa para essa pergunta é see you later. Talk to you later quer dizer falo com você mais tarde. Portanto, te vejo mais tarde. See you later. Repita. See you later. See you later. O tópico de hoje são preposições de lugar. Preposições simples que você precisa saber e que vão te ajudar muito na sua conversação do dia a dia. Então, preste muita atenção nessa aula e sempre tenha certeza de repetir tudo aquilo que eu vou falar. Eu vou te dar a oportunidade para repetir e vou pedir que você repita. Então, vamos começar aqui com in, dentro, in. Depois nós veremos frases de exemplo, não se preocupe. Então, in the box, dentro da caixa. Repita, in the box. Depois, on the box, na caixa. On the box. Número 3, next to the box. Quer dizer ao lado da caixa. Repita, next to the box. Next to the box. Depois nós temos aqui atrás da caixa, behind the box. Repita, behind the box. Behind the box. Muito bem. Aqui nós temos na frente da caixa, in front of the box. In front of the box.
Repita, in front of the box. Depois nós temos aqui, entre duas caixas, between. Então, between the boxes. Então, porque são duas caixas, né? Então, between the boxes. Between the boxes. Very good, my friends. Então, repita agora todas. In the box. In the box. On the box. On the box. Next to the box. Next to the box. Behind the box. Behind the box. In front of the box. In front of the box. Between the boxes. Between the boxes. Very good. And now we're going to see some sentence examples. Nós vamos ver algumas frases de exemplo. Então eu quero que você leia e repita comigo. Que aqui, representando a primeira figura, the ball is in the box. Então olha aqui para a figurinha, por favor, cameraman. In. Então repita a frase. The ball is in the box. The ball is in the box. Número 2, na caixa, que é aquela figurinha número 2. The ball is on the box. Repita. The ball is on the box. The ball is on the box. Número 3, está ao lado da caixa. The ball is next to the box. De novo. The ball is next to the box. The ball is next to the box. Número 4, atrás da caixa. A bola está atrás da caixa. The ball is behind the box. Repita. The ball is behind the box. The ball is behind the box. 5. Está em frente, na frente da caixa. The ball is in front of the box. De novo. The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. Sempre repita aquilo que eu estou falando. 6. Está entre as caixas. E aqui que entra essa partezinha. The ball is between the boxes. The ball is between the boxes. Agora, rápido. The ball is between the boxes. Muito bem. E, por último aqui, que eu não tinha mostrado antes, número 7, é essa aqui. Quando está acima, não é em cima aqui no número 2, né? É acima. Digamos que estivesse sobrevoando ali, é over. Over. Então, última frase. The ball is over the box. Repita. The ball is over the box. The ball is over the box. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esta aula. Não esqueça de se inscrever nesse canal clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário aqui embaixo também é muito importante para que eu possa saber se você está gostando desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, sua família, siga @ingleswinner nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc e tal. Vai lá também no Spotify, que a gente está colocando todas essas aulas lá, muito especiais para você. Alright? So, thanks for watching, and as usual, I'll see you in our next class. Bye bye now.